Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês algumas configurações em relação ao LibreOffice, configurações iniciais, tá? Primeiro, o que eu preciso fazer, o que eu preciso saber do meu LibreOffice, tá? Então, aqui na parte superior do meu LibreOffice, eu tenho uma barra de ferramenta, tá? Que ela tem uma continuidade da barra lateral. Então, o que eu mostro aqui do meu lado, praticamente é a sequência da barra superior. Tá? Aqui na barra inferior, eu tenho a quantidade de planilhas que eu posso ter. Então, eu posso ter várias planilhas de um arquivo só e compartilhar os dados entre elas. Tá? Então, exemplo, aqui eu vou chamar de clicar duas vezes. Tá? Aqui. E vai aparecer planilha para alterar o nome. Então, vou colocar turma 1. Tá? Se eu quiser criar uma outra planilha, clico no mais, clico duas vezes e mudo turma 2. Agora eu tenho duas planilhas no mesmo arquivo. Bom, o principal elemento de qualquer tipo de planilha, de qualquer software de planilha, se chama célula. E a referência dessa célula se dá pelo a coluna e a linha. Vou dar um exemplo. Se eu pegar essa célula aqui, o nome dessa célula é H11. Sempre se dá como coluna e linha. Tá? Então, se eu pego essa célula, é B4. Pego essa célula, é L13. Ah, professor, não sei o nome da minha célula, está difícil de encontrar. Ele aparece aqui nesse canto aqui, ó. Nesse cantinho aparece quando eu clico o nome, ó. G12, B3 e assim. Outra função B é onde que eu faço contas. Então, toda conta que eu faço é de entrada. Então, seleciono na linha de entrada a conta. Inicia com aqui na A3, então 10. Qualquer valor na A4. Tá lá? Igual a A3. 4. Ele copia. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Fiz uma referência. E se eu venho aqui e mudo uma A3 e toma. Como eu e a divisão. Sempre inicio com igual. Ou tela maior, né, para ficar melhor a visualização. Então, plano de fundo. Então, mudei a fonte dessas duas células. Tá? Interessante é quando eu quero juntar uma quantidade de células. Então, eu quero juntar essa célula com essas células, uma só. Nós chamamos isso de mesclar. Tá? Então, vou aqui no mesclar célula. Todas essas células vira somente uma. Tá? Então, um exemplo. Vou colocar aqui turma 1. Então, todas essas células, a B3, né, da B1 até a D2, viraram somente uma.
E como que eu posso referenciar ela? Está aqui no canto, ó, como B1. Todas essas células, 6 células, viraram uma só, que se chama B1. Eu posso mudar aqui, ó, colocar em negrito, colocar uma cor vermelha e aumentar a minha fonte. Tudo bem? Outra coisa interessante que eu posso ter na célula é a formatação do tipo de dado da minha célula. Então, eu posso ter um valor aqui e eu posso falar que esse valor é um valor monetário. Então, precisa colocar um cifrão na frente. Posso clicar com o botão direito. Vou colocar o valor aqui. Ó. Clicar com o botão direito, formatar célula. Vai abrir uma tela de formatação de célula, onde eu posso colocar qual tipo de célula, qual tipo de dado essa célula pertence. Tá bom? Então, vamos aguardar abrir. Abriu. Então, qual é o formato? Qual é a categoria dela? Eu vou falar que essa célula, eu quero uma célula com 2 casas decimais. Ó, coloquei aqui embaixo, 2 casas decimais. E os números negativos eu quero que fiquem vermelho. Então, tem 2 casas e caso eu coloque negativo, esse número vai ficar em vermelho. Vou colocar aqui, ó, 89. Uma outra formatação. Então, cliquei com o botão direito, formatar célula. Ele vai abrir a tela de formatação. E na tela de formatação agora eu vou colocar que esse valor é monetário. Então, é uma moeda. E essa moeda, né, eu quero que fique, né, também com números negativos, caso fique vermelho, caso fique número negativo. Então, ok. Eu coloquei, não colocou as casas decimais, vou colocar aqui com casas decimais. Obrigatoriamente. Então, aqui. Vou colocar em vermelho com casas decimais. Ok. Pronto. Ficou. Né? E assim vai. Olha quantos tipos de formatação que eu tenho. Então, se eu colocar aqui uma data. 10/10 de 2010. Tá? Eu quero que ele fique com uma formatação diferente. Toda vez que eu inserir uma data, ele fica com aquela mesma formatação. Como que eu posso fazer? Formatar, né? Data e hora. Eu quero que fique com dia, o ano com 4 dígitos. Então, mudei aqui para 4 dígitos. E ok. Tá? Outra coisa interessante que eu posso fazer, né? Aqui eu fiz um tipo de mesclagem, eu vou fazer uma outra mesclagem. Sim. Então, mesclei. Vou colocar um valor aqui, turma, qualquer coisa, turma XX. Vou colocar vermelho, vou aumentar essa fonte e um plano de fundo azul. E eu quero que ela fique de uma maneira diferente, na vertical. Como é que eu posso fazer isso? Clicando com o botão direito, formatar célula. Na formatação da célula, deixa eu abrir primeiro. Bom, eu tenho um alinhamento. No alinhamento, né, eu posso mexer em qual tipo de alinhamento que eu quero. Eu vou colocar que eu quero em 90 graus. Quando eu clicar em OK, vai ficar deitado. Do mesmo jeito que eu posso também, ó, vou copiar essa célula. Quero copiar, vou Ctrl C, Ctrl V. Copiei. Eu quero que essa aqui, ela fica empilhado, fica de turma, né, em pé. Tá bom? Então, cliquei com o botão direito, formatar célula. Eu quero que ele fique empilhado verticalmente. Vou clicar em OK. Pronto. Ficou empilhado. Tá? Outra coisa bastante interessante é as grades. Quero colocar uma grade aqui. Então, o que seria uma grade? Que apareça essas linhas. Então, as bordas. Seleciona aqui em bordas. Todas as bordas. Né? O que foi selecionado vai aparecer borda. Ó. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Obrigado e até logo.